Hello, people from YouTube! Welcome to one more Uncle Beto's English Tips! Welcome, meus queridos! Hoje nós vamos começar uma série de 3 partes sobre o verbo to get. Então assistam essa primeira parte com carinho agora e não percam, tá? Não percam a parte 2 e a parte 3 que estão por vir aí nas próximas semanas, ok? Meus queridos, o verbo to get é complicado mesmo, tá? Mas para a gente começar a entender o verbo to get, vocês não podem querer pegar uma tradução do verbo to get e colocarem na frase assim, logo de cara. Não funciona assim. O verbo to get tem mais de 700 traduções possíveis. O que isso significa? Significa que o verbo get vai substituir vários verbos. Esse que é o pulo do gato. Então você tem que começar a fazer as suas frases do jeito primitivo, do jeito tradicional. Por exemplo, olha só essa frase aqui. Vamos começar com essa. Ó. I bought a shirt in the mall. I bought a shirt in the mall. Eu comprei uma camisa no mall, no shopping. Essa é a sua frase. Eu comprei uma camisa no mall. É assim que vocês, aprendizes de inglês, têm que começar a montar essa frase. Só que é o seguinte, vocês vão perceber que dentro de uma história, inglês, gente, só acontece dentro de uma história, com um contexto. Não tem outro jeito. Dentro da história, você vai estar conversando com o rapaz ou com a moça. Ah, fui no shopping, tava lá fazendo umas compras, né? Aí eu fui ver umas promoções e tal e I bought a shirt. Nessa hora, quando esse significado é óbvio, prestem atenção. Quando esse significado for óbvio, ela foi no shopping, viu lá as promoções, 50% off e tal, ela estava precisando de uma camisa, o que ela fez? I got a shirt in the mall. Aí, ó. Tá óbvio que esse get é o quê? Ele está substituindo o verbo comprar. Então o gringo vai falar I got a shirt in the mall? Vai. Mas quando o significado de comprar for óbvio na história. Entenderam, meus queridos? Difícil colocar o verbo get direto, assim, sem estar numa história. Difícil começar com a frase I got a shirt in the mall. Difícil, né? Agora, quando substitui um verbo óbvio, aí o gringo coloca o get. Estão entendendo? Por exemplo, essa outra aqui, ó. I brought us a pizza. I brought us a pizza. Eu trouxe uma pizza para nós. O verbo é brought. Não tem como, o verbo trazer existe na língua inglesa, tá lá na tabela de verbos. Então, nós, aprendizes de inglês, vamos usar o verbo bring. Aqui no caso, brought, porque é passado. Agora, na historinha, o cara tá entrando na casa com uma pizza, ele que ficou de trazer a pizza, ou então ele ficou de fazer uma visita e quis trazer uma pizza de surpresa. Aí ele entra lá, aí você vai ter certeza que esse get é o quê? Ele trouxe a pizza. I got us a pizza. Aí ele substitui o brought por got, porque está óbvio na história. Vocês entenderam? O pulo do gato é vocês entenderem que o get só aparece na boca do gringo quando é óbvio o verbo que ele está usando. Se não ficar óbvio o que ele está fazendo, se ele não quer aqui nesse caso, por exemplo, dizer que ele trouxe, mas ele falou que ele que pagou a pizza. Então, se eu paguei a pizza, eu sou dono da festa. Ele vai colocar aqui, I paid. I paid. Quando não ficar óbvio, o get só vai entrar aqui quando ele tem um sentido óbvio. Ó, eu trouxe a pizza. I brought the pizza. Aí ele substitui por I got the pizza. Entenderam, meus queridos? Olha esse outro exemplo aqui, ó. I will arrive in New York tomorrow. Ó, I will arrive. O teu verbo é arrive, é chegar. Eu chegarei em Nova York amanhã. Não tem como. O verbo primitivo é arrive. Eu chegarei. I will arrive. Agora, no meio do assunto lá, ei fulano, eu estou pegando o avião, preciso fazer uns negócios aí em Nova York, uns 2, 3 dias. Você me busca lá no aeroporto? I will get to New York tomorrow. Entenderam a historinha? O cara tá falando, vai fazer um serviço lá, precisa de um pernoite em Nova York, não conhece ninguém, então I will get to New York.
ele substitui o arrive por get. Por que ele pôde substituir aqui? Porque está óbvio que o get aqui é quando ele vai chegar em Nova York. É assim que a gente começa a entender o significado do get. Quando vocês ouvirem da boca do gringo get, num filme, por exemplo, você vai ver a historinha. Quando o gringo fala get, alguma coisa está indicando que ele está substituindo um verbo óbvio. Entenderam? É assim que se começa a compreender o verbo get. Olha só esse outro exemplo. Você está no restaurante, lá abriu o menu, né? Aí você vai fazer o seu pedido, a garota vai fazer a pedida, chega o garçom, sei lá, alguma coisa assim, aí ela pede a coisa para o garçom. Qual seria a pergunta óbvia? What did you order to eat? A pergunta óbvia é what did you order to eat? O que você pediu para comer? Order é o verbo pedir, de pedir em restaurante, de pedir em bar, alguma coisa assim. Order. Agora, vocês viram a historinha? A tua companheira tá lá com o menu aberto, ela escolheu, ela gosta de brócolis, não sei o que lá, não gosta de carne, aquela coisa de mulherada. Aí ela pede pro garçom. Aqui, o gringo provavelmente, gente, provavelmente, não é sempre que ele substitui, mas é muito provável que aqui dá para substituir o get. What did you get to eat? Tá aqui, ó. O que você get to eat? O que é get to eat? Se é garçom, se está no restaurante, menu aberto. O que você pediu para comer? Entenderam, meus queridos? Isso aqui que é o pulo do gato. Isso aqui você começa a entender o uso do get. Nessa parte 1 da explicação. Não percam a parte 2 e 3. Então já dá um curtir aí. Porque essa dica aqui não tem por aí. Vale a pena. E compartilhem com seus amigos. Vamos ver só mais uma, ó. She found her wallet. She found her wallet. O verbo é encontrar. Ela perdeu a carteira e ficou procurando que nem uma louca. Aí o que é? Ela encontrou a carteira. She found her wallet. O verbo tem que ser found. Agora, na historinha, bem, cadê a carteira? Não sei, eu vi ela não sei aonde. Vê se não está lá no seu quarto. Vê se não caiu atrás da cômoda. Aí ela chega lá, daí o cara pergunta, e aí? E aí? Ela fala, I got my wallet. O get daqui no caso, subentende-se que é o quê? Achou, encontrou a carteira. Entenderam, meus queridos? Olha, isso aqui é o grande divisor de águas para a gente começar a entender o que é o get. O get, ele só aparece na boca do gringo quando o significado daquele verbo é óbvio. Eu chamo o get de verbo coringa. É o verbo que encaixa num monte de situações quando o verbo a ser substituído for óbvio. Se não for óbvio, o gringo não vai colocar o get. O próprio gringo vai colocar os verbos primitivos. Comprar, comer, pedir, enfim. Todos os verbos possíveis que o get pode substituir. O get substitui 100% dos verbos óbvios? Não. Alguns verbos eles não substituem. Isso eu vou explicar no próximo post, parte 2 ou parte 3. Meus queridos, vejam esse post aqui over and over again. Tá bem? É assim que se aprende a começar a usar o verbo get. Não é de outro jeito, não tem outro jeito melhor de se aprender isso aqui. Não pensem que o get tem uma ou duas traduções. É obter, ter. Mentira, não é. Acabei de provar para vocês que não é. Nessas frases que eu coloquei aqui, o verbo não está no sentido de ter e obter. Não está. Isso aí é um grande erro. O get é o verbo coringa. Eu até brinco que é o verbo coisar. Eu coiso, tu coisas, ele coisa. Tudo que você puder colocar coisa, substitui pelo get. Claro que é uma grande brincadeira, é uma ironia. Assistam esse post aqui, lá do comecinho, over and over again. Observem que situações que eu substituo o get. Tenho certeza que isso vai dar para vocês o início. O início. Eu disse o início para a compreensão do get, que devagarinho vai entrar na cabeça da gente. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Procurem agora fazer as suas frases, sempre dentro de uma história. Não tem como substituir o get se não for dentro de história, tá certo?
É sempre dentro de uma historinha. Observe em filme que quando o gringo fala get, você saca, ele tá falando que ele comprou. Ele tá falando, no caso, que ele roubou. Ou alguma coisa nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem, inscrevam-se no meu canal. Bye bye people, see you next time. See ya!